Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudo, os tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4, essa semana 4 do sétimo ano de 2021. Não se esqueça que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então já se inscreva, dê like nesse vídeo, curte, comente e também compartilhe com os colegas de vocês, beleza? Então agora pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana a gente vai falar um pouco mais sobre o tráfico negreiro, o tráfico de escravizados aí, né, para a América Portuguesa. Durante o período colonial, que chamamos também de América Portuguesa, a principal relação de trabalho existente foi a escravo. Inicialmente, os portugueses escravizaram os indígenas, mas com a proibição por parte dos padres jesuítas, passaram a buscar mão de obra escravizada na África, o que gerou um comércio lucrativo para os comerciantes, mas gerou inúmeros problemas sociais, principalmente os ligados ao preconceito racial. Os africanos chegaram à América Portuguesa como escravizados através do tráfico negreiro. O comércio de pessoas era bastante lucrativo, pois daqui saíam os navios com produtos como aguardente, cachaça e fumo, dentre outros produtos baratos. Na África, os portugueses montaram portos onde trocavam esses produtos por escravizados, que haviam sido capturados por outros povos africanos. Antes de entrar nos navios, homens e mulheres eram obrigados a dar a volta na árvore do esquecimento. Pessoal, então, esse início do PET aí, ele vai trazer pra gente um pouco, né, sobre a característica, né, sobre como que começou aí esse período tão triste na história, né, da humanidade, não só do Brasil, mas a história da humanidade aí, das pessoas escravizadas, né? As pessoas eram capturadas lá no continente africano e eram vendidas como mercadorias, né? Então, elas eram tratadas como uma coisa, né? E essa coisa poderia ser vendida, né? A gente sempre tenta evitar usar a palavra escravo, né? Na verdade, a pessoa não é um escravo. Na verdade, a pessoa está escravizada, né? Ela não é um escravo. Ela é uma pessoa comum que está escravizada, né? E a gente tem que entender que, embora, né, muitas vezes eram africanos que capturavam outros africanos, esse comércio ele vai se intensificar e ele vai crescer muito justamente por causa, né, dos europeus, por causa dos portugueses, que lucravam muito com o tráfico de pessoas. Então eles têm sim, né, uma parcela de culpa muito maior, né, porque eles vão incentivar, eles vão patrocinar, eles vão dar a sustentação justamente para esse comércio. Bom, nos navios negreiros, né, que eram onde eles eram colocados, né, para essa viagem, os africanos eram amontoados nos porões em condições precárias. A alimentação era ruim, os castigos físicos eram constantes e não havia nenhuma higiene. Durante várias semanas, eles ficavam presos e maltratados. Muitos dos africanos morriam devido a uma tristeza profunda chamada banzo, deixava as pessoas sem reação e sem se alimentar. Pessoal, a escravização de pessoas ela é muito violenta, né? Você pensar que você vai ser retirado da sua casa, você nunca mais vai ver as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta, você não vai mais poder falar a sua língua, seguir sua religião, comer as coisas que você gosta, né? Você vai ir para um lugar diferente em que você vai ser obrigado a trabalhar, você vai sofrer castigos físicos, né? Então as pessoas sofriam muito, né? Os navios negreiros, como tá falando aí, eram esses navios em que as pessoas eram amontoadas, né, para serem transportadas aí. E uma outra parte importante é essa depressão profunda, essa tristeza profunda em que muitos escravizados acabavam entrando, né? Essa tristeza de saber, né, que passariam o resto da vida sob o controle, né, de pessoas que diriam ser seus donos. Chegando nos portos da América Portuguesa, eles eram colocados em galpões durante alguns dias para se recuperarem um pouco e depois eram preparados para serem vendidos, sendo besuntados de óleo para que a pele ficasse brilhante. Os compradores os tratavam como animais, olhando seu porte físico e seus dentes para ver se não havia nenhum problema e compravam aqueles que eram melhores para o trabalho desejado. Então, olha só como que é você tratar a pessoa como uma coisa, como um animal, né? Nem como um animal, né? Na maioria das vezes como uma coisa mesmo, né? Eles não se preocupavam com o bem-estar dele. Eles se preocupavam em manter ele vivo, né? Para ele poder ser vendido, mas não com a felicidade, ou com a nutrição, ou com nada disso,
né? Aqui a gente tem algumas imagens que mostram como que era, né, dos navios, né? Então a gente tem aqui esse navio que mostra eles no porão, né? Os porões dos navios, eles ficavam todos amontoados assim, né? Na maioria das vezes eles eram colocados nus, né? E todos lá num canto, né? Então era uma viagem muito difícil, e quando eles chegavam aqui na América, eles eram expostos e vendidos, né? Um leilão em que os compradores escolhiam aí o melhor, o que eles achavam, né? O melhor aí para eles, ok? Bom, vamos falar um pouco agora sobre os trabalhos dos escravizados. Os africanos faziam todo tipo de trabalho pesado. No Nordeste, eles eram levados para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar ou nas casas dos senhores de engenho. Nos centros urbanos, eram usados como escravos de ganho, ou seja, vendiam quitutes e realizavam serviços como os de barbeiro e até mesmo de dentista. Parte do dinheiro conseguido pelos serviços ficavam com eles e a grande maioria ficava com os senhores. Em Minas Gerais, havia também escravizados que trabalhavam nas minas de ouro. Eles tinham uma expectativa de vida pequena, pois era um trabalho muito exaustivo e era comum que o trabalhador tivesse problemas respiratórios. Então a gente tem, né, os escravizados fazendo trabalho pesado, né, no Nordeste principalmente na produção de cana-de-açúcar, em Minas Gerais na extração do ouro, depois a gente vai ver também nas fazendas de café. E a gente tem outros tipos de trabalho que eram realizados por eles. A gente tem aqueles escravizados que trabalhavam nas casas dos senhores, né, principalmente as mulheres aí trabalhavam na cozinha, trabalhavam arrumando a casa, esse tipo de coisa. E um tipo de trabalho que era comum também era o que a gente chama de escravos de ganho. Então você tinha um escravizado e você, se ele soubesse fazer alguma coisa, como ser barbeiro, ser dentista, né? Na época o dentista, o tratamento dele era arrancar o dente das pessoas, né? Sapateiro, né? Então, se ele tivesse esse conhecimento, ele passava o dia exercendo esse trabalho e à noite ele voltava, né? E esses ganhos que ele tinha, ele passava para o seu senhor e às vezes ficava com um pouco, né, daquilo. Você tinha também aqueles que vendiam produtos, você tinha, né, algumas mulheres conhecidas como negras do tabuleiro que vendiam quitutes aí, né, nas regiões de Minas Gerais e em algumas outras regiões também, né? Então eram tipos de trabalho que eram exercidos aí pelos escravizados. Para fugir da escravidão, alguns africanos se refugiavam nos quilombos, território que os abrigavam e onde formavam comunidades. Os não escravizados sabiam da existência desse território, mas os quilombos começaram a ser destruídos através do sertanismo de contrato, quando os bandeirantes passaram a caçar os escravizados que haviam fugido. Como forma de diminuir a situação de sofrimento, os africanos criaram várias estratégias, como organizar rodas de capoeira, sambas de roda e realizar o sincretismo religioso. Então, pessoal, né, uma forma de resistência, né, agora vamos falar um pouco da resistência dos escravizados, né, a gente vai ter a formação dos quilombos, que é quando os escravizados fugiam para algum lugar e formavam ali uma comunidade. Então eles viviam ali, né, eles plantavam, eles produziam algum tipo de artesanato, eles trocavam, inclusive, às vezes com vilas próximas, né, então esses eram os quilombos. E a gente tem também, né, pessoal, outras formas de resistência. Então manter a sua cultura, né, fazer lá as rodas de capoeira, manter a sua língua, manter a sua religião, né, são também formas de resistência. Claro que essas formas de resistência vão ser combatidas, né, mas com maior violência, no caso, por exemplo, dos quilombos, né, que eram vistos como uma ameaça, né, para a ordem que eles queriam que tivesse na sociedade, né, os brancos, né, e outras vão ser menos combatidas porque elas eram mais sutis, né, como, né, a manutenção da cultura, da religião, esse tipo de coisa. Beleza? Pessoal, vamos falar aí sobre o que é a alforria. Além das fugas, uma outra forma de deixar a condição de escravizado era conseguir a carta de alforria. Esse documento podia ser adquirido pelo escravizado através de compra ou doação do seu senhor. Os escravizados urbanos tinham melhores condições de conseguir comprar a carta, já que poderiam ficar com uma parte do valor que recebiam por dia vendendo produtos ou oferecendo serviços. Já aqueles que trabalhavam nas minas conseguiam esconder parte do ouro encontrado e conquistar também a carta. Havia também o caso de doação da carta, para casos em que o senhor concedia liberdade ao escravizado por questões variadas. Entretanto, o processo de abolição total da escravidão ocorreu somente no século XIX, quando a América Portuguesa já havia se tornado o Brasil, e mesmo assim foi um processo lento
e gradual. Então, a Carta de Alforria era o documento que dava liberdade ao escravizado. Esse documento poderia ser conseguido por compra, então, quando o escravizado conseguia comprar, de que forma que ele conseguia esse dinheiro? Então, às vezes, juntando pouca coisa que ele ganhava no dia a dia, às vezes escondendo um pouco de ouro, então era como ele conseguia o dinheiro para comprar sua alforria, ou então a alforria era dada pelo senhor. Às vezes você tinha, quando a pessoa morria, ela deixava em testamento a alforria para o seu escravizado. Isso acontecia. A escravidão no Brasil ela vai demorar muito para acabar. A gente só vai ter a abolição efetiva da escravização de pessoas aqui no Brasil lá em 1888. Então vai ser um processo que vai demorar muito. Ok? Bom, pessoal, agora vamos então às atividades. Vamos lá. Na número 1, leia o trecho de Navio Negreiro de Castro Alves. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. De acordo com o texto e com seus estudos, explique como os africanos eram tratados nos navios negreiros. E aí, pessoal, eu trouxe um trecho do próprio PET, olha só. Os africanos eram amontoados nos porões em condições precárias, a alimentação era ruim, os castigos físicos eram constantes e não havia nenhuma higiene. Durante várias semanas eles ficavam presos e maltratados. Alguns morriam aí de doenças, A gente tem casos também de que às vezes o navio ele estava com um número muito grande de escravizados, e aí em determinado ponto da viagem, quando eles percebiam que o número deles era muito grande, eles jogavam eles no mar, e não era só jogar, muitas vezes eles eram amarrados uns nos outros, ou em algo pesado, para que eles morressem. Então, assim, como eu já falei para vocês, é uma violência muito grande com essas pessoas que estavam na condição de escravos, que estavam sendo escravizadas. Na número 2, a história da capoeira está bastante associada à escravidão do Brasil. A arte marcial começou no século XVI, no período em que o Brasil era colônia de Portugal. Trazidos dos países da África para o Brasil, os negros vinham para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, sobretudo na região do Nordeste, bem como nas fazendas de café, roças ou nas casas dos senhores. A capoeira iniciou como uma luta para expressar resistência dentro das senzalas. Explique como a capoeira serviu como resistência à escravidão. Então eu trouxe um texto, um trecho, depois eu tenho até a referência dele lá no final, olha só. Os africanos utilizavam do ritmo e dos movimentos de danças africanas de forma que se adequasse a um tipo de luta. Dessa forma começou a surgir a capoeira, uma combinação de arte marcial e luta camuflada de dança. A modalidade foi um importante recurso de resistência cultural, sobretudo corporal, dos escravos brasileiros. Então era uma forma de que eles utilizavam para conseguir lutar sem levantar suspeitas, vamos dizer assim. Então eles treinavam ali naquela dança, mas a capoeira também é uma luta. Você tem alguns capoeiras que entravam em disputas com os brancos e detonavam os brancos aí. Tinha vários golpes. Então era uma forma de resistência. Então, como eles não podiam praticar nenhum tipo de luta, a capoeira era vista como uma dança e eles acabavam praticando. E depois a capoeira vai inclusive chegar a ser proibida, e os capoeiras vão ser mal vistos aí pela sociedade branca dominante. Na número 3, o cotidiano dessas comunidades é marcado pelo sentido do trabalho relacionado à terra, isto é, pelo tempo de roçar, tempo do plantio, tempo da colheita, tempo de espera pelo inverno e pelo verão, dos quais dependem para começar o ciclo de cada novo ano. Tudo isso na simplicidade do dia a dia, sem muita complicação, mas com as dificuldades de sempre. A semente que o governo ficou de mandar e o vereador levou para outro povoado, onde moram seus eleitores. O poço artesiano que ficou somente na promessa, a desilusão com a demora da regularização das terras. O gado do proprietário de terras que entrou na roça e destruiu tudo. Então aí a gente tem um texto, um trecho do texto de Herança Quilombola Desculpa, pessoal. Herança Quilombola Maranhense, que vai mostrar aí o cotidiano de algumas comunidades quilombolas no dia de hoje. E os desafios que essas comunidades acabam enfrentando. O texto fala um pouco do cotidiano
de uma comunidade quilombola nos dias de hoje, explica a importância dos quilombos no período colonial. Por que eles eram importantes, pessoal? Eram nos quilombos que os escravizados fugidos podiam se esconder e tentar levar uma vida longe de toda violência e opressão. Então era uma forma de resistência, uma forma de fugir, né, daquela violência, daquele sofrimento que eles estavam sujeitos, né, com seus senhores. Ok? Pessoal, número 4, explica o que era a carta de alforria e como os escravizados poderiam recebê-la. Essa aí é fácil, né? O que era a carta de alforria? Era o documento oficial pelo qual um senhor de escravos libertava os seus próprios escravos, abrindo mão dos direitos da propriedade sobre eles. Esse documento podia ser adquirido pelo escravizado através de compra ou doação de seu senhor, né? Então era o documento que dava liberdade para essas pessoas escravizadas. O escravizado podia comprar, né, assim como outras pessoas poderiam comprar. A gente vai ver principalmente no final, né, quando a escravidão já vai terminando, a gente tinha associações que compravam essa carta de alforria de alguns escravizados, ou então, né, o senhor pode doar ao escravizado, pode dar a liberdade para ele. Pessoal, as referências que eu utilizei, né, inclusive o texto aí falando da capoeira. E é isso. Boa semana, bons estudos. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e também compartilhar com os colegas de vocês. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!